Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu gravei uma série de vídeos hoje, 27 de agosto. Foi o dia mais produtivo nesse ano, considerando o meu estado de recuperação da cirurgia, considerando que estamos na fase de sincronização entre a tradução da Bíblia e a playlist A Bíblia Toda, verso a verso, considerando que eu gravei 6 vídeos da playlist A Bíblia Toda, verso a verso, e eu ainda gravei mais 4 de playlist derivada, leitura. Eu não estou seguro se foram mais 4 ou mais 3. De qualquer forma, eu terei, quando tiver concluído esse vídeo, e eu encerro por hoje, ou gravado 9 ou gravado 10 vídeos, nenhum menor do que 25 minutos. Vídeos até de 40 minutos, eu acho que teve um que foi mais do que isso. E depois vídeos renderizados com 4K e 60 FPS, uma jornada de trabalho que me deixa bastante feliz, porque eu não tenho problema de trabalhar muito. Eu gosto de trabalhar muito quando eu estou empolgado, e hoje eu estou empolgado, questão de humor. E quando eu estou empolgado, e o universo não conspira contra mim. Já houve dias em que eu acordei todo empolgado e o dia foi uma porcaria até luz faltar. Então hoje eu disse, pelo menos 6 vídeos eu vou gravar. Depois eu falei, pelo menos 8. E talvez eu tenha gravado 8 ou 9. 8 ou 9 não, 9 ou 10. 8 com certeza absoluta, talvez 9, talvez 10. Então, se você perceber alguma coisa estranha, pode ser o cansaço do que eu não me dou conta, o cérebro já rateando, porque eu estou gravando desde as 7 horas da manhã, e nesse momento são 17h01. Considerando que eu tirei aí uma meia hora para almoçar, é trabalho de gravação, renderização, edição, tudo, desde 7 horas da manhã. Vamos lá então ao último vídeo do dia. Espero que seja um grande finale. Ainda que para você está assistindo um vídeo de cada vez, nem sabe como são gravados. A sua experiência é com a minha imagem que aparece e pronto. É o seu momento, não o meu. Vamos lá, atendendo a pedidos, você já sabe, está escrito aí. Nós temos instintos. Vamos lá. Aí está, uma questão deixada no questionódromo. O questionódromo é o vídeo da 51, a cachaça da boa ideia. É o point para as encomendas de vídeo. Eu não respondo apenas a vídeos desse point, mas o que ocorre é o seguinte: se você deixa a sua questão nesse point, eu tenho como recuperar. Porque eu sei que lá no vídeo 51 as pessoas deixam as suas questões. Se você deixa questões em outros vídeos, eventualmente elas são tão impactantes que eu recolho imediatamente e gravo um vídeo. Outras vezes vai perder. Porque se eu não gravar imediatamente, depois como que eu vou saber onde está a sua questão se são mais de 3.700 vídeos? Então não faça isso. Quer deixar uma questão fora desse vídeo? Deixe. Pode ser, se ela for muito boa, que eu responda a ela, ou por escrito, ou até gravando um vídeo. Mas o mais certo é fazer como o Alain. Deixe no vídeo 51, eu vou lá. Olha uma questão que a gente precisa responder. E eu vou responder aqui. O Alain disse o seguinte: tem uns vídeos que o senhor fala sobre o cérebro e gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, o ser humano tem instintos? Muitos dizem que ao invés de ter instintos, o ser humano tem a racionalidade. Eu acho que o ser humano tem as duas coisas, o instinto e a racionalidade. O que o senhor acha? Bem, eu não quero ser pernóstico. Eu já fui chamado de pernóstico uma vez por alguém que era melhor eu não ter sido chamado de pernóstico por ele. Mas
Não querendo ser pernóstico, Alan, eu não acho. É informação, a gente sabe. Não vou te dar uma resposta no campo do opinionismo. É fato a resposta que você vai receber. Quando eu estiver gravitando em torno do fato, desdobrando do fato as minhas elucubrações, aí eu digo, mas a resposta vai estar assentada em fato. Volto então e comento. Tem uns vídeos que o senhor fala sobre o cérebro, tem um monte. Há alguns vídeos isolados, há a playlist de leitura de Damásio, porque eu gosto de neurociências, quando de verdade é neurociência, obviamente, tem muita coisa que se vende como neurociência e não tem nada a ver como neurociência. O Edgar Morin, na coleção Método, gasta capítulos inteiros para discutir sobre o cérebro, procedimentos cognitivos, procedimentos epistemológicos. Então daí vem o meu interesse. Não dá para você pretender conhecer o mundo sem saber como é o modelo de conhecimento que o nosso cérebro adota. Então, sim, eu falo muito sobre cérebro, mas não por pesquisas laboratoriais minhas, não sou neurocientista, mas por ler Edgar Morin, por exemplo, Antônio Damásio e daí por diante. Gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, o ser humano tem instintos? Sim, tem. Vamos lá. Vamos pensar no morcego. O morcego não é o único ser vivo dotado de asas. Os pássaros têm asas, os insetos têm asas, mas é o único mamífero que as tem. Então a gente pode recolher da natureza um caso sui generis, mamíferos alados. Quantos? Um, o morcego. Vamos pensar no elefante. O elefante não é o maior animal do planeta, mas é o maior animal terrestre. E, além disso, é o único dotado de probóscide. A borboleta também tem, mas é um negocinho bem pequenininho, bem proporcionalmente. O probóscide da borboleta é maior do que o do elefante. Mas o elefante tem aquela tromba. É um caso específico. O morcego tem asa, o elefante tem probóscide. Na minha época de ensino médio, zoologia, os elefantes eram classificados, não sei se ainda o são, como proboscídeos. Os proboscídeos, aí lá estava o elefante. Alguns vão considerar que a anta também tem um probóscide, mas com todo respeito. O que isso tem a ver com o cérebro, professor? É porque nós temos consciência. E parece que só nós. Então, nós nos tornamos um animal diferentão. Mas só porque a gente supervaloriza essa diferença. Porque o morcego também é um animal diferentão. Vamos pensar no ornitorrinco. Ele tem bico, ele bota ovo. E parece até que tem veneno. Então você tem espécies animais que, no seu processo evolutivo não controlado, acidental, aleatório, ele se vê dotado de características peculiares que acaba dotando essa espécie de vantagens. É uma vantagem o morcego dormir, voar e dormir de cabeça para baixo. Tudo bem que se o elefante pode pegar a folha no alto da árvore porque tem uma tromba, a girafa se ri dele porque tem um pescoço grande. Mas, de qualquer forma, os dois, por modos e meios diferentes, chegaram ao mesmo fim, alcançar folhas da árvore. Não fizeram para isso. Podem alcançar porque experimentaram determinadas transformações evolutivas. Não sei que vantagem tem o ornitorrinco com aquele bico esquisito dele
e botando ovo, mas deve ter porque sobreviveu. E nós ganhamos essa capacidade maravilhosa de ter consciência, de produzir arte pela arte. Tudo bem que as aves do paraíso parece de longe que fazem arte, mas não fazem. Aquilo é tipo, me permitam a expressão, a bunda dos mandril e dos babuíno. É para atrair fêmea. Aquilo ali é saliência. Aquilo ali é sacanagem. Aquilo ali é o que você sabe que é. O passarinho fica todo cheio lá das pelagens para poder atrair a fêmea. Você sabe para quê? Para fazer saliência. Não é arte, é saliência. Tchaca, tchaca, nabo, tchaca. A gente também pode fazer arte com fins salientíficos. E quem há de ser recriminado por isso, né? Olha, a moçoila olha para o artista e diz: nossa, eu gostei muito dos seus dotes estéticos. Aí o moço fala para a moça: eu não sou bem dotado apenas de dotes estéticos. Aí o olhinho da moça já brilha. Os nossos artistas são muito sapecas, muito sapecas. Quem não os conhece é que os compra. Mas no nosso meio, a despeito e sem nenhuma crítica dos artistas poderem usar os seus dotes, todos eles, nas saliências da vida, muitos de nós fazem arte pela arte. A pintura, a escultura, o teatro, a literatura, toda a expressão de arte. Significa que o morcego perdeu todas as faculdades anteriores ao dia em que ele ganhou asa? Não, a asa é um acréscimo. Ele tinha instintos antes? Tinha. Os tem depois? Tem. Inclusive patinhas. Você já viu morcego andando? Ele anda. Principalmente os vampiros. Ele vai andando devagarinho assim para se aproximar da vítima e fica chupando o sangue ali. Na verdade, ele lambe, né? O elefante perdeu a boca? Não, tem a boca, tem a tromba, bota lá. Continua com as patinhas. O ornitorrinco? O ornitorrinco é mais complicado, né? Mas ele continua com o pulmãozinho dele, de mamífero. Ele continua com as glândulas mamárias de mamífero. O fato de ter bico, de pôr ovo, não muda o fato de que ele é um primatão. Esquisito a beça, mas essas vantagens evolutivas não substituem as condições anteriores. Elas se sobrepõem a elas, se somam. Então, como essas características não nasceram prontas em nós, nós não somos Homo sapiens desde que os nossos antepassados caminham por este planeta. Nós fomos mamífero antes de mamífero, o ancestral comum. Já fomos parentes próximos daqueles animais lá de Berkshire. A nossa história é muito longa, mas recentemente nós nos tornamos Homo sapiens. Perdemos os instintos? Não. Nós temos todos os instintos que os mamíferos têm. E instintos em qualquer sentido que você pensar. Os instintos sexuais estão todos aqui, todos. Os instintos de sobrevivência estão todos aqui, absolutamente todos. Não perdemos nenhum deles. Óbvio que eles vão ocupando cada vez menos papel no nosso modo cultural de ser e de existir, mas eles estão lá. Os sexuais eclodem com o reloginho quando a puberdade chega. São os pelos pubianos e os instintos sexuais, todos eclodindo e nos deixando confundíssimos. Porque nós nos deparamos com a similaridade absurda e constrangedora com os bonobos, os chimpanzés, os orangotangos. Nós nos descobrimos seres
fálicos? Somos seres cefálicos? Somos. Mas também somos seres fálicos. E o reloginho do instinto está aí para nos lembrar disso. Então, sim, Alan Soares, todos os instintos que estavam em nós antes da evolução da nossa espécie para a premiação dela com a consciência e o pensamento simbólico estão todos funcionais em nós. Muitos dizem que, ao invés de instintos, o ser humano tem a racionalidade. É o pensamento disjuntivo, simplório, bastante infantilizado, né? Ou nós somos racionais ou temos instintos. Não. Nós somos dotados de instinto e de racionalidade. A racionalidade trabalha em consonância com os instintos, mas, dada a cultura, a racionalidade pode ir a reboque de normas morais castradoras que se tornam, inclusive, obstáculos aos instintos. E aqui eu penso especificamente nos instintos sexuais, que não são os únicos. Então, não é fato, não é verdade que ou o ser vivo tem instinto ou o ser vivo tem racionalidade. No nosso caso, nós temos todos os instintos primatas e temos racionalidade. Um exemplo que me parece decisivo é o instinto sexual. No macho e na fêmea, o instinto não é monogâmico. O instinto é genérico, poligâmico. E acredite, não está determinado sequer pelos tabus de incesto. No campo do instinto, somos inteiramente primatas, bonobos. Mas a nossa racionalidade, a nossa culturalidade, a nossa história, o conjunto das ideias, dos conceitos, dos valores que nós fomos desenvolvendo, gerou um controle da racionalidade sobre os instintos. Então, nós controlamos uma série de características da espécie no seu nível animal e criamos comportamentos contra-instintivos. Por exemplo, a monogamia. A monogamia não é primata. Parece que há um tipo de macaco entre as centenas, se não milhares, que é monogâmica. A nossa espécie não. A nossa espécie é poligâmica. A nossa espécie é da orgia, da suruba. Mas nós criamos valores que, trocados em relações de igualdade de gênero, homem e mulher, os dois trocam. Contra-instintivamente, jura de fidelidade e exclusividade. Isso não tem nada a ver de instintivo, nem de evolutivo. Isso é uma decisão cultural, fruto de racionalidade, para fazer distinção entre racionalidade e instinto. A mesma coisa no campo do incesto. As interdições de incesto não têm absolutamente nada a ver de instintivas. Quem, por conta do conhecimento moderno de que relações incestuosas, casamentos endógenos, tendem a gerar deformidades genéticas, considerar que os tabus foram criados por isso, não sabe o que é fazer pesquisa, não. Isso é retroprojeção, não tem nenhum fundamento. Os tabus de incesto foram determinados por conta de outras questões. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Até ontem, as monarquias europeias estavam todas montadas nas relações de incesto, casamentos endógenos para a manutenção da linhagem. Então, a racionalidade se sobrepõe aos instintos. Mas há momentos em que os instintos se impõem à racionalidade. Mesmo que nós sejamos uma classe, uma espécie racional e que tenhamos nos cercado de preceitos, normas,
Quantas vezes nós nos deixamos vencer instintivamente contra a racionalidade? O sujeito promete à esposa fidelidade, uma circunstância aparece para ele na faculdade, no trabalho, na rua. Todos os instintos afloram e naquele momento ele manda as favas à sua racionalidade e trai a promessa que fez, o empenho de sua palavra. Dentro de nós, duas facetas da nossa espécie se digladiam, porque nós temos uma forma de vida que não é instintiva em absoluto, mas que se serve dos instintos aqui e ali e se opõe a eles lá e acolá. Mas instinto e racionalidade estão dentro de nós, aqui, agora, o tempo todo. Eu acho que o ser humano tem as duas coisas. Você acha bem. Você precisa parar de achar e ler, estudar. Isso que eu disse está nos manuais de antropologia evolutiva, antropologia, biologia, neurociências. Está tudo lá. Veja o livro do Antônio Damasio, né? A Estranha Ordem das Coisas, como que os sentimentos que são instintivos constituem fundamento da operação do cérebro. Então, estude Alan Soares. Você acha coisas boas, mas precisa deixar de achar e precisa passar a saber. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela pergunta. Eu adoro esse tema. Muito bem, se você gostou, já sabe. Instintivamente, deixe o like. Racionalmente, deixe o seu comentário. Um elogio, uma crítica educada, uma pergunta, um gesto de cumprimento ou um mero engajamento. Compartilhe o vídeo. Não há nada nesse vídeo, nada que impeça você de compartilhar, mesmo com aquele seu amigo fundamentalista. Eu vou segurar aqui o adjetivo. Torne-se membro do clube de membros, trilheiro, explorador, mochileiro, beduíno, argonauta, tanto faz, torne-se membro, mas torne-se hoje. Não olhe no espelho e prometa que vai fazer, faça. A menos que você não tenha condições financeiras, então não faça. Não tire o seu pouco para dar para mim. Se é pouco, fique para você. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, engaje-se nessa lúdica aventura, que agora eu aumentei mais uma meta. Era uma meta, 10 milhões de visualizações em 1000 dias, porque faremos uma live dia 28 de outubro, comemorando 1000 dias da Tenda do Necromante. E eu queria, não ganho nada, nem dinheiro, nem plaquinha, nada, nem prêmio, nada. É só satisfação desse número mágico, 10 milhões de visualizações em 1000 dias. Não é legal? Mas aí eu tive uma outra sacada. Já estamos com quase 300 lives e nunca eu consegui uma live em que houvesse, ao mesmo tempo, mais de 500 pessoas. Em cada live bate quase 2000, mas entra e sai, e fica ali no máximo 400 e pouca. Eu queria que dia 28 de outubro, e a gente vai ficar olhando para soltar fogos na hora, batesse mais de 500. Eu não posso fazer isso sozinho, nem você sozinho. Você pode se comprometer, divulgar e torcer comigo. Pensamento positivo não serve para nada. Nesse campo, não serve para nada. Mas vamos lá. Vamos nos concentrar nesse dia, torcer e, quem sabe, comemorar muito. 500 espectadores simultâneos na live de 1000 dias da Tenda do Necromante, em que a gente comemora com festão virtual danado 10 milhões de visualizações. Vai ser show de bola, vai ser muito bom. Enquanto eu não posso comemorar 100 mil inscritos e a minha plaquinha de prata,
deixa eu comemorar essas pequenas coisas do dia a dia, para manter a vontade de trabalhar no topo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.